Olá, começando mais uma live, a última live do ano de 2023. Essa live é quase um serviço de utilidade pública, né? Entre colegas aqui, conversando com vocês, porque eu tenho percebido cada vez mais, não é de hoje, mas cada vez mais tem aumentado o número de propostas que se intitulam psicanálise e que ferem os princípios básicos da psicanálise. Então tem uma confusão, me parece, entre dizer que não é um curso universitário que vai formar um psicanalista com vale tudo e você pode dizer que é psicanalista. Boa tarde, Márcia, um beijo. Então, eu acho importante a gente esclarecer, e eu vou ficar aqui arrumando minha cadeira, que está com defeito, toda hora ela cai um pouco. É importante a gente esclarecer isso, porque as pessoas têm acesso à psicanálise por variadas vias, né? Então, quem não chega por uma via séria, consistente, pode entender que essa pseudopsicanálise aí é psicanálise. E aí vai perder tempo, vai perder energia, vai perder dinheiro, vai perder principalmente a oportunidade de fazer um curso bom. E tem muitos nesse Brasilzão, né? Tem muitos cursos, e não só cursos, grupos de estudos e tantas outras atividades. Então a ideia é essa, né? Freud ou fraude? O que se oferece hoje? Claro, a psicanálise, pessoal, tem aí em torno de 150 anos, é consolidada há muito tempo, sempre desde o início, né? Tem os seus adeptos, tem os seus críticos também, mas agora, com a pandemia, que as pessoas vieram todas, inclusive eu, bem mais para as redes sociais, e um momento de trauma, né? A gente estava falando de uma catástrofe social, a pandemia. Então a psicanálise ocupou aí um protagonismo muito grande. É bom por um lado, né? É bom que mais pessoas tenham acesso, mas desde que seja acesso à psicanálise e não a uma outra coisa que se diz psicanálise. Psicanálise só tem uma, né? Então não dá para dizer que é uma psicanálise séria e uma psicanálise não séria. Se não é séria, não é psicanálise. Aliás, ela é muito criticada pelo rigor, né? A psicanálise é criticada pelo rigor. Então, vamos fazer jus a esse rigor. Eu queria que vocês ficassem bem à vontade para fazer perguntas, comentários. E eu anotei aqui alguns tópicos para a gente ir falando sobre isso. Desde anúncios que eu vi e que de cara, assim, sabe? Quem conhece um pouco de psicanálise já detecta que aquilo ali é uma furada, falando português claro. Furada por quê? Porque não é psicanálise, só a psicanálise que é boa? Não, existem várias linhas. É furada porque disse uma coisa que não é, né? E o grande lance, eu acho que é esse. Ao invés das pessoas perderem tempo com essas formações aí antiéticas e tal, que não vão sair de lá, né, minimamente formados em psicanálise, ela pode buscar em outras fontes a psicanálise, ou mesmo, se for o caso, até entender que a linha dela, que dialoga com ela, não é psicanálise, e fazer uma boa formação numa outra área. Né? Não tem uma obrigatoriedade em ser psicanalista, mas uma vez sendo, só pode ser realmente se for, né? Olha aqui, parecendo a Dilma falando, né? Só pode ser realmente se for. Essa é boa. Enfim, então vamos lá. O que eu anotei aqui? Bom, psicanálise não é nenhuma novidade no mundo, embora para muita gente possivelmente foi, né? E ficou mais conhecido agora, em função disso que eu acabei de falar, né? Do protagonismo que assumiu diante dessa catástrofe social que foi a pandemia da Covid-19. Então, assim,
Esse momento deu muita popularidade à psicanálise. Então, quem não tinha ouvido falar, agora, depois da pandemia, certamente ouviu e conhece. Algumas pessoas se interessaram muito, foram atrás, tanto enquanto paciente e outras mesmo para formação em psicanálise, para trabalhar como psicanalista. E aí, a oferta é muito grande, né? Tem propostas de psicanálise, que são as sérias, e outras que não são psicanálise. Tem uma distorção, tem uma apropriação inadequada do termo psicanálise, tá? E é sobre isso que eu queria falar com vocês e quero que vocês me ajudem aí fazendo perguntas, trazendo exemplos que vocês têm visto por aí. Então vamos lá. Qual a implicação das pessoas que, sabe, ouve o galo cantar, mas não sabe aonde, aí lê 2 textos do Freud, põe lá a plaquinha, sou psicanalista, e tem até divã na sala, pode até ter o divã na sala, mas certamente não faz psicanálise. Qual o problema nisso? É uma questão ética, né? Muito séria, tanto para a própria pessoa que está se iludindo, achando que está fazendo um bom trabalho, né? E se ela está equivocada, esse trabalho não pode ser bom. Ela está perdendo tempo, né? Poderia estar aprimorando a sua formação e não, está ali com outras questões. E aí, gente, não tem como não falar disso, né? Nos remete à questão da análise pessoal. Porque para ficar à vontade, lendo meia dúzia de textos e dizer que é psicanalista e trabalhar empoderando as pessoas, venha que eu te ajudo a isso e aquilo, isso não é psicanálise, né? Então acho que tem um problema aí ético muito sério. Aqui, vamos lá. Ana, o que você acha de pessoas tão diversas ingressando na psicanálise? Faz um curso qualquer e já estão atendendo. Freud já dizia em seu texto, Análise Leiga, que não era necessário ser médico. Olha, um ponto bem importante, Márcia. Vamos falar assim, ó. Médico ou da área psi, eu penso que naquela época as pessoas eram tão cultas, de fato, né? Na época do Freud, a formação, de um modo geral, era muito mais robusta, muito mais sólida. Se vocês pegarem os casos clínicos de Winnicott, Melanie Klein, vocês vão ver os exemplos que eles vão dando da fala do paciente. O menininho, o paciente do Winnicott, cantarolando uma ópera, né? Então, o acesso à cultura, no sentido de instrução, de conhecimento, de informação para ampliar a leitura do mundo e da vida, era muito maior. Hoje, a gente já tem esse ponto negativo, que sim, tem pessoas bem formadas, cultas, mas não é tão comum como era antes, né? Então, já vem aí com uma defasagem que precisa ser recuperada. E nesse ponto, eu sempre estou aqui batendo na tecla que o psicanalista não pode usar. Aí tomei até um susto aqui, Ana Silvia. Eu falei, opa, olha que narcisismo, hein? Só tem uma, Ana Silvia? Tudo bom, Ana? Bom, o psicanalista, ele precisa conhecer várias disciplinas, né? Não é uma coisa tão técnica que você só precise saber sobre o inconsciente. Por exemplo, vai sair uma resenha que eu escrevi de um livro do Sérgio Teles, na revista Percurso, agora de novembro. E é interessante o livro dele, né? As visitas às casas de Freud. Esse livro, ele fala de vários temas da sociedade, do comportamento, à luz da psicanálise. Então, veja, ele vai falar de arte, de uma série de coisas. Isto é importante para o psicanalista em que medida? À medida que amplia a nossa escuta. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu leio, quanto mais eu convivo com as pessoas e penso sobre isso, quanto mais analisada eu for, eu vou ter uma escuta mais ampla, né?
Então eu consigo, por exemplo, um paciente está me contando alguma história, se eu tenho uma formação bastante ampla, eu vou ter ali mais histórias, mais informações que podem me ajudar a fazer uma associação, né? A relacionar aquilo que o paciente está falando com um conto, com a história, com a música, com o poema, e que é tão efetivo, né, quando isso acontece numa sessão. Bom, mas voltando aqui quais são as implicações de se dizer que faz psicanálise e não fazer, né? Se divide mais ou menos em dois lados. Primeiro, da pessoa que está se formando, né? Ou está fazendo algum curso ali, ou não fazendo e usando o termo. Quer dizer, por que ela escolheu a psicanálise? Se ela escolheu, ela ou ele, enfim, quando a gente escolhe uma determinada linha, seja ela qual for, é porque aquela faz mais sentido, aquela dialoga com nossa maneira de ver o homem, né? E nos dá uma ferramenta teórica e técnica bastante consistente, pelo menos na psicanálise eu entendo assim, para a gente poder conhecer a pessoa que está lá, para a gente poder fazer uma troca efetiva com a pessoa. Logo, se eu somente digo que sou psicanalista, mas eu não bebi na fonte da psicanálise, eu estou perdendo a oportunidade de fazer um bom trabalho, né, que é esse trabalho baseado na psicanálise, o próprio método psicanalítico. Então, por exemplo, eu vou até ler aqui para vocês uma colocação do Freud, e isso aqui eu acho que esclarece bastante coisa. Ele diz assim, abre aspas, a aceitação dos processos psíquicos inconscientes, o reconhecimento da doutrina da resistência e do recalcamento e a consideração da sexualidade e do complexo de Édipo são os conteúdos principais da psicanálise e os fundamentos de sua teoria. E quem não estiver em condições de subscrever todos eles não deve figurar entre os psicanalistas. Por que não deve? Porque se a pessoa não acredita em qualquer um desses conceitos, então ela não está fazendo psicanálise. Ela não vai conseguir fazer uma formação em psicanálise, ter uma escuta psicanalítica. Se a pessoa acha que o Freud estava completamente equivocado ao falar que as crianças têm já uma sexualidade, que o complexo de Édipo é universal, que a transferência existe, o tratamento é baseado nisso. Se a pessoa não acredita só nisso, não é psicanálise que ela está buscando. E quanto mais cedo ela descobre isso, melhor, porque ela vai, né, buscar uma outra linha que faz sentido, que vai ecoar melhor para ela. Então, acho que isso é importante para a própria pessoa. Agora, o outro lado do prejuízo de se fazer isso é quando, até aqui eu estava falando do psicanalista ou do terapeuta que se diz psicanalista, mas que na verdade estaria fazendo algo diferente da psicanálise. Agora eu quero falar para aquele que se diz psicanalista e está formando pessoas, né? Uma das atividades da psicanálise é a transmissão, a formação. Isso vai acontecer de vários modos, né? Grupos de estudo, desde Freud, o próprio Freud, né, fez os grupos de estudo, já começou com ele validando aí, ele deixando muito claro da importância dessa troca. O psiquismo, o inconsciente, é muito complexo. Complexo não quer dizer complicado, ele é complexo porque tem vários elementos ao mesmo tempo ali funcionando, né? E isto, sozinho, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Até hoje, pelo menos, eu não conheço ninguém que tenha se formado psicanalista simplesmente lendo os livros, estudando sozinho. Nem mesmo Freud. A primeira coisa que o Freud fez foi buscar interlocutores, né? Ele se cercou de pessoas. E ele fez isso também
para continuar entendendo, avançando na compreensão do método psicanalítico e também para formar os outros com a preocupação que em algum momento a psicanálise pudesse ser desvirtuada, né? Então, tem até um texto dele que ele fala, né, cuidado com os charlatões, e hoje é o que a gente está vendo, né, de charlatão. A gente, por exemplo, eu anotei aqui, ou será que não? Acho que anotei sim, cadê? Aqui, ó. Eu vi um anúncio no Facebook que era assim, você deseja ser um psicanalista de renome com um diploma que abre portas e inspira confiança? Eu não preciso nem ir atrás do currículo dessa pessoa. Eu já sei que ela não é psicanalista. Isso não é próprio da psicanálise. Aliás, outra coisa que o Freud, né? Não só o Freud, mas vários dos seus interlocutores enfatizaram muito que um dos maiores prejuízos para uma análise é o narcisismo do analista. Se esse analista não fez uma análise pessoal a contento, no seguinte sentido, fazer efetivamente entrar numa análise, ficar na análise pelo tempo necessário até trabalhar todas as questões. Porque se fala muito no tripé, né? Que é a formação didática em si, as supervisões e a análise pessoal. Tá cheio de gente fazendo 6 meses de terapia, 1 ano de terapia e fala que fez análise. Isso não é análise. Uma análise não pode ser tão curta. Eu não consigo entender, principalmente se é a primeira, né, da que aquela pessoa está fazendo e tudo mais. O Freud diz que a análise de uma pessoa vai até onde os sonhos do analista dele foi. Então, ou seja, a análise dos pacientes, elas vão conseguir um bom resultado, né, andar profundamente, se o analista que as conduz, se ele de fato fez a análise o tempo que era necessário. Aí vai variar para cada pessoa, mas eu posso lhe dizer que não é 1 ano ou 2 que a gente vai resolver todas essas questões. Até porque o Freud acaba de falar aqui que um dos fatores centrais do funcionamento psíquico é o recalcamento e também a resistência, né? Então isso leva tempo entre eu, enquanto paciente, querer me conhecer mais, né? E trabalhar uma série de questões que eu percebo que tem me atrapalhado e tudo, entre eu querer e conseguir tratar disso claramente, ligando todas as pontas num processo psicanalítico, vai um tempo muito grande. Tempo que vai, claro, variar. Algumas pessoas podem ir mais rápido e tal, dependendo do momento de vida, da estrutura psíquica. Mas de qualquer forma, gente, não é 6 meses, não são 6 meses nem 1 ano de terapia que vai resolver nada. Aqui a Márcia falou, 30 anos de análise e falta tanto. Ela tá rindo. Interessante, Márcia, pois é. Então, assim, essa história do tripé, tem muita gente usando isso com superficialidade. Fiz 6 meses, fiz 1 ano, fiz 2 anos ali com alguém. Bom, ela não era bem psicanalista, mas ela trabalhava com o inconsciente. Até onde eu sei, somente quem trabalha com o inconsciente é psicanalista. Então, será que não é alguém que leu 2 textos do Freud e se diz psicanalista? Muito cuidado com isso. E por que eu tô fazendo essa live? Porque além de estar assim, vendo muito dessas ofertas esdrúxulas, não é de hoje, há muita gente que está chegando, que está começando agora, não tem informação para perceber, não sabe, porque acabou de chegar, ainda está aprendendo o que é psicanálise. E pode cair, né, nas mãos de uma instituição ou de um profissional que se apresenta bem, que fala inconsciente com uma aparente segurança e tal, mas que faz um trabalho da profundidade de um pires, né? E a pessoa não percebe. Para quem já tem uma boa
um bom conhecimento do que é psicanálise, só em ver um anúncio como esse, eu vou ler novamente, você já fala, opa, isso é, como diz a Pepe e Meme, né, embromation. Ó, você deseja ser um psicanalista de renome? Primeiro, eu nunca vi um psicanalista, e aí entendendo psicanalista, aquela pessoa bem analisada, que trabalhou lá seu narcisismo e tudo mais na sua análise, ele querer ser de renome. É o inverso disso. A psicanálise trabalha com a neutralidade. Ela não aparece, não fica aparecendo e tal. Foi um parto quando eu decidi vir aqui para as redes sociais. E vocês veem que eu não falo do meu consultório. Eu não fico fazendo propaganda do meu consultório. O que eu trabalho aqui é a questão da transmissão, do estudo, da formação. E sou bastante democrática, trago muita gente. Então não é isso uma coisa para ser minha, não. É um espaço mesmo para qualquer um que queira falar de psicanálise. Mas, e por que o meu drama? Se eu vinha, eu não viria para cá. Mesmo não tendo foco em, vamos dizer, captar clientes, pacientes. Por causa da neutralidade, né? Eu falava, bom, mas quem diz que um paciente meu não vai ter acesso? Mas aí é que tá, a gente também não pode ser radical, porque o Freud morava numa cidadezinha, Viena, da época do Freud, e todo mundo sabia alguma coisa da vida pessoal dele, né? É claro que a gente podendo evitar, podendo nos preservar, é muito melhor. Por que é melhor? Porque nós trabalhamos com as fantasias do paciente. Então, o que ele imagina de mim? Né? E são essas fantasias, a transferência vem por meio disso tudo, e é com isso que a gente vai trabalhar. Então, quanto ele menos souber, menos a gente interfere na ideia que ele vai construir de nós. O campo fica mais livre, como dizia o Freud, é uma tela em branco, né? Agora, também a gente não precisa morar na toca do tatu para não encontrar o paciente de jeito nenhum, né? Então, vamos com calma. Bom, eu vi também um anúncio essa semana de um instituto de psicanálise, que se diz de psicanálise, e a pessoa, um rapaz, um senhor, um jovem senhor que fazia dava um depoimento, né, de como foi estudar lá, até aí tudo bem e tal. E o que ele falava era assim, que começou na pandemia, fez um curso de 2 anos e meio, estava saindo formado psicanalista, estava atendendo, e que inclusive a instituição indica pacientes e parará. Então, da forma como foi colocado, um curso de 2 anos e meio é suficiente para formar um analista. E não é, a gente sabe que não. Sim, as formações elas têm um tempo determinado. Algumas 3 anos, outras, por exemplo, da Sociedade de Psicanálise, o máximo que você não precisa fazer correndo, você tem um tempo para se organizar, o máximo que você pode ficar lá que são 15 anos. Opa, 15 anos fazendo a formação? Sim, porque tem uma série de passos, tem questões na sua vida pessoal que talvez você precise se afastar, né? Sei lá, adoeceu, ganhou bebê, vai ficar 6 meses fora, qualquer outra questão. Então tem um tempo ali, porque a pressa não combina com a psicanálise. Não combina, é porque é impossível. Eu posso até querer uma formação rápida, mas o fato de eu querer não quer dizer que existe. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eles falam aqui em diploma, psicanalista não tem diploma. E não tem diploma não é porque é qualquer coisa, porque qualquer meia dúzia de leitura forma um psicanalista. É exatamente o oposto disso. Não tem diploma porque ficar 3, 5, 6 anos numa faculdade estudando psicanálise não garante que ninguém vai sair de lá apto para exercer o ofício de analista. Né? Então, a psicanálise não compactua com um formato que poderia dar uma ilusão aí, sustentar uma ilusão. Você faz esse curso aqui, essa faculdade de psicanálise de 6 anos, e aí pronto, acabou, você tá formado, como a gente espera da psicologia e de tantos outros cursos, né? Muito pelo contrário. As pessoas que eu conheço
professores, colegas, psicanalistas, outros não tão próximos, mas que a gente vai acompanhando porque produzem muito, publicam, então são psicanalistas conhecidos, ninguém parou de estudar desde o momento que começou a formação em psicanálise, né? As pessoas não param. E não param por quê? Primeiro, você precisa de envolvimento. Não é uma profissão que dá para você fazer assim, com uma cabeça completamente voltada para outros interesses, outras atividades, e você só tem contato com a psicanálise quando você vai atender, né? No consultório, no hospital, na UPA, seja lá onde for. Impossível. A gente trabalha com o nosso psiquismo, com o nosso inconsciente e com a nossa capacidade de pensar. Pensar o quê? Pensar a teoria, pensar o caso a partir de uma teoria, a partir da contratransferência que a gente sentiu no set e por aí vai, né? Então inclui também as supervisões. Então todo mundo que eu conheço, claro, tem algumas pessoas que num dado momento eles param de fazer uma supervisão frequente e fazem esporadicamente, porque são pessoas que já estão dando bastante supervisão, já tem muitos anos de estrada, mas não deixam de fazer. Então, por exemplo, quando vem esses profissionais do exterior, que alguém bem experiente e que oferece esse tipo de atividade, essas pessoas aqui, que são os nossos mestres, eles se candidatam a apresentar um caso, porque é importante, mesmo depois de 30, 50 anos, você pensar com alguém. Gente, a gente trabalha com o inconsciente, com os nossos afetos também, né? Então, se eu estiver ali envolvida de algum modo emocionalmente, vai ser difícil perceber. Então, nesse sentido, a supervisão ajuda muito, muito, muito. Às vezes a gente não percebe que tem alguma questão, uma determinada questão influenciando naquele trabalho. Então, por isso que eu não acredito numa formação solitária. Sim, você não precisa, ela não acontece só numa instituição, mas ela acontece também nas instituições. Você pode estudar com profissionais, é uma tradição também na psicanálise. Quem nunca fez aqui, o pessoal mais antigo, que fazia o grupo de estudo com o Oteiral, com o Riad Simon, que foi meu primeiro mestre em psicanálise, e com tantos outros agora, né? Eu mesmo ministro cursos e tal, mas eu não falo que ninguém depois desse curso, olha, fecha o livro, não precisa estudar mais nada e tá bom. Não, são passos, né? Tem muitos profissionais sérios que podem colaborar, né, com esse estudo em grupo, com a supervisão e etc. E as instituições, mesmo você fazendo com bons psicanalistas, eu acho que em algum momento você entrar numa instituição séria, senão não vale a pena. Uma instituição muito séria, que tem uma formação de fato em psicanálise, é fundamental. Agora, essas instituições, elas aceitam pessoas que já tenham algum conhecimento de psicanálise. Se você já tenha feito grupo de estudo, se já tenha feito cursos breves, já tenha lido coisas, tenha feito supervisão, enfim, é incompatível você começar do zero num curso de formação. Ou ele não é um curso de formação, na verdade é um curso introdutório, e pode ser um excelente curso introdutório, e aí é válido, só não é válido ser uma coisa e dizer que é outra, né? Mas o curso de formação, é algo muito mais profundo. Ele vai envolver, exigir a sua análise. Algumas instituições, aliás, que eu conheço, só a Sociedade Brasileira de Psicanálise, que é ligada à IPA, né, que é a instituição fundada lá por Freud, que é o órgão internacional que regula todas essas sociedades. Elas exigem análise didática, e as outras, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o SEDS, que é uma excelente formação. Lá são 2 cursos de formação. Eu não estou falando dos cursos breves, que são bons, mas não são cursos de formação. Os cursos de formação do
sedes são muito sérios, muito puxados, né? O pessoal que está lá são psicanalistas extremamente experientes, com muitos anos de prática clínica e de um amadurecimento teórico enorme. E não é ninguém que está aí no sentido de renome simplesmente por ser famoso. Aliás, o que é ter um renome, como diz o anúncio ali? Um renome porque tem um bom conhecimento de psicanálise. Olha, a Márcia fez sedes, parabéns, Márcia. Tem tudo isso que eu falei, né, aí do tripé, com bastante experiência, longos anos. É isso que faz ser um bom psicanalista. Eu lembro que numa das primeiras lives que eu fiz na época da pandemia, eu recebi o Christian Dunker, que é um professor da USP, e ele falava assim na live: olha, psicanálise tem nome e sobrenome. Aí ele foi explicar e eu super concordo com ele. Não é nome famoso, nome de, sei lá, de sociedade, não é nada disso. O que o Christian quis dizer com isso? Psicanálise tem nome e sobrenome. Na sua, na minha, na nossa formação psicanalítica, vai contar muito com quem você estudou. Foi alguém experiente, e ter nome significa ter nome na psicanálise, no sentido de ser realmente psicanalista, ser sério, não ser do grupo que desvirtua, que faz qualquer embromation e diz psicanálise. Não, isso não conta. Então, é experiente, tem anos de estudo, amadurecimento, muita experiência clínica, que se a pessoa não tem experiência clínica, muito dificilmente ela vai conseguir te ajudar numa supervisão de um caso. Você ter um conhecimento teórico distante, né, apartado da experiência clínica, é muito complicado para você se colocar nesse lugar de transmissor da psicanálise. Você pode ser um teórico que você estuda e tal, e pode até escrever coisas, mas fica faltando alguma coisa ali. O que sedimenta a psicanálise é a clínica. A psicanálise se dá pela escuta. Então, se você só conhece a teoria, é bom, é importante, tem que conhecer. Mas isso falta, sabe? A outra parte, a outra perna do tripé. Tem que ter anos de experiência, com supervisão e tudo mais, para a gente justamente estreitar a distância entre a teoria e a prática. E isto a gente só vai conseguir praticando, fazendo supervisão e fazendo a nossa análise, né? Então, gente, muito cuidado com esses anúncios de psicanalista fulana de tal, te ajudo a atingir os seus objetivos. Furada completa. Te ajudo a chegar no seu que lá, o empoderamento feminino. Isso nenhum psicanalista vai se apresentar desse jeito. Isso eu lhe digo sem medo de errar, né? O psicanalista não vai te prometer nada, porque a base da psicanálise é a ética. E eu não posso prometer, porque eu não sei se eu vou entregar. Por melhor que seja a minha formação, a minha experiência, a análise não depende só de mim. Depende de mim e do paciente. Então pode rolar com alguns e com outros não. Por isso eu não posso garantir nada. A única coisa, aliás, que eu posso garantir é que eu estou preparada, que eu me preparei, né? E que eu estou lá disponível para você, para trabalhar com você. Aí sim. Agora, o que vai acontecer, como é que vai ser essa análise? Gente, cada paciente vai ter uma experiência diferente com o seu analista. Alguns podem aproveitar super bem a análise, pode dar o match, né? Como disse aqui uma colega aqui na internet outro dia, tem que dar o match. E outros não, por uma série de motivos. Entende? E aí pode não dar certo comigo e muito bem aí com a Márcia, né? E se desenvolver bem com a Márcia. Isso pode acontecer. Tem uma coisinha chamada transferência que explica muita coisa, né? Então, a gente tem que ficar muito atento nessas garantias,
nessa história de sucesso. Tem uma instituição, associação, não sei bem como é o nome, sindicato, sei lá, dos psicanalistas. Você tem carteirinha de psicanalista. Isso não existe, gente. Não é uma carteirinha, não é um diploma. A psicanálise não é uma disciplina que a gente lê e pronto. Ou decora. Não, olha, eu sei. O aparelho psíquico é formado de 3 instâncias: id, ego e superego. Se meu conhecimento for só esse, eu não vou para lugar nenhum. Agora, se a gente pensar o que é cada uma dessas instâncias, qual o papel delas, como elas se manifestam, a gente ir adquirindo um pensamento psicanalítico, um raciocínio psicanalítico. É por isso também que a gente não precisa estudar a vida inteira de uma mesma forma. A gente vai variando. Fiz um curso, saí do meu curso de formação, agora eu estou fazendo grupo com não sei quem, ou só pares aqui entre colegas, já que é todo mundo bastante experiente, vamos discutir tal texto entre nós mesmos. Mas um psicanalista não fica sem essas atividades. E o que é importante, 2 aspectos, né? Além de adquirir, claro, toda uma série de conteúdo, mas não é aquisição do sentido de põe para dentro e ponto final. Você tem que pensar esse conteúdo, precisa ser elaborado, a gente vai desenvolver uma escuta psicanalítica, um jeito de compreender o sujeito, o mundo, a vida, né? Então não é decorando, não adianta decorar. Eu posso saber qual foi o primeiro texto do Freud, a data em que ele escreveu, quem são os outros nomes, tal, a importância de Freud, mas se eu não tiver introjetado, né, os princípios da psicanálise, muito dificilmente eu vou conseguir fazer psicanálise. Então tem essa diferença aí que é fundamental. Por isso que um diploma, uma carteirinha de psicanalista não existe, não faria efeito nenhum. O que mais, gente? Se vocês quiserem perguntar, vocês vão me ajudar aí para eu entender quais as curiosidades de vocês. Voltando aqui à história do Dunker, que falou que psicanálise tem nome e sobrenome. Você estudou psicanálise com quem? Com alguém que acabou de sair da faculdade ou alguém que tem 20, 30 anos de experiência, mas de experiência mesmo, de muito estudo, de análise pessoal, enfim, tem uma trajetória, né? Que tem algo para dividir com você. Quando a gente sai da faculdade, a gente vai procurar uma dessas pessoas. Eu não posso automaticamente me colocar no lugar de um transmissor da psicanálise sem essa experiência. Eu vou no máximo conseguir passar aquela coisa meio decorada, né? Mas se alguém traz já um caso, um exemplo para pensar ali fora do conceito duro, a pessoa já se enrola, né? Então vocês precisam conhecer sim a trajetória deste profissional com quem vocês estão estudando ou fazendo supervisão e também da instituição. Quem são as pessoas que compõem essa instituição? Quanto tempo de psicanálise eles têm? Qual foi o percurso que eles fizeram? E de fato, eles fazem psicanálise ou é um pessoal que é um exagero, na época de Freud não tinha internet, hoje tem, então tudo pode. Calma. Que uma coisa são as mudanças culturais que a gente vai se atualizando, outra coisa é querer transformar aqueles princípios sólidos e a essência do psiquismo em qualquer coisa, né? Não pode. O Renato Mezan, ele fala, não é porque nós não trabalhamos com estatística que tudo pode em psicanálise. Nós temos um método e temos um rigor. Rigor não quer dizer que é engessamento, tá? Não é nesse sentido. Mas a gente tem um rigor, a gente tem uma teoria, a gente tem uma técnica, a gente tem lá os pilares da formação. Então, não é à toa que a psicanálise se apresenta, defende, né, que a base da psicanálise é a ética. Né? Porque isso é você com você mesmo que vai entender ali se você está
você de fato faz psicanálise, você trabalha com o inconsciente, você trabalha com a transferência, com a resistência, com o recalcamento, a sexualidade, o complexo de Édipo. Né? Quem falou isso foi o Freud, né? Então não tem nada escondido na psicanálise, tá? Aí é acesso de todos. Agora, muito cuidado com o canto da sereia, né? Com essas coisas meio fáceis, meio rápidas, mágicas, sedutoras, né? Muito, muito cuidado com isso. Perguntas, pessoal? Perguntas, exemplos, curiosidades que vocês têm visto por aí. Um ponto que é também importante frisar, né, é que o que torna alguém psicanalista, além disso tudo que a gente falou aqui, mas é a experiência clínica. Se é um teórico da psicanálise, ele vai ser um teórico, ele não vai ser um psicanalista. Oi, Silvia, tudo bom? Deixa eu ver se eu selecionei. Bom, se aquilo que eu faço não é psicanálise, logo eu não vou chegar com o meu paciente num lugar que a psicanálise me permitiria chegar. Então, isso é que é importante, gente. Não é porque tem que ser psicanálise, porque é uma coisa corporativa. Não, não é isto. A psicanálise, ela tem uma definição, né? Ela é um método, é uma técnica de tratamento, de compreensão do psíquico, da sociedade, etc. E ela trabalha com o inconsciente e tudo mais que a gente já sabe. Então, se eu não faço psicanálise, eu não vou trabalhar com esses elementos. E aí, talvez eu não saia do lugar. Ou eu vou enganar alguém que vai pensando que está fazendo psicanálise, né? E não está, e também não vai atingir o lugar que um trabalho psicanalítico poderia atingir. Vamos imaginar um falso médico. Você vai num falso médico, a chance, se você não ficar pior, né? A chance de você não vai tratar aquilo que você tem é muito grande, né? Por que com um falso psicanalista seria diferente? Então você vai perder tempo, vai perder dinheiro, vai perder oportunidade de fazer um trabalho com um psicanalista se você gosta e busca psicanálise. Perguntas? Aqui, olha outra pergunta. Interessante que no momento em que a psicanálise foi tão atacada por não ser ciência, ir outro lado, o interesse em ser psicanalista cresceu assustadoramente. Tanta transição de carreira, acho meio preocupante. Eu estou entendendo. Então, é interessante isso, né, Márcia? Muita gente mudando para psicanálise, fazendo transição de carreira, até aí tudo bem. Se for de fato a transição em psicanálise. Mas se for um desses atalhos, a pessoa vai entrar numa furada. Porque você não vai sair de lá em condições de fazer um trabalho legal, né? Então, é um tanto complicado. Ok, eu faço transição de carreira, mas o que? Será que eu quero mesmo ser um psicanalista? Eu tô entendendo? Ou eu acho bacana essa história de conhecer os outros, e aí tô entrando na onda, que meio, entre aspas, tá na moda, né? O lance agora, afinal de contas, é tão fácil, só que não, né? Tão fácil ser psicanalista, faço um curso ali, como a moça que anunciava, o rapaz que anunciava o curso de 2 anos e meio, você sai um excelente psicanalista, né? Quer dizer, não é por aí. Muito, muito atalho, muita gente sedutora, com legião de fãs, alimentando, né, o seu próprio narcisismo. Isso não é uma atitude de uma pessoa bem analisada. Eu lembro
No primeiro curso de formação que eu fiz, foi na USP, tem quase 30 anos isso. Quase 30 anos. E era um pessoal muito, muito bom. Eu vou até falar o nome da pessoa, porque é um exemplo maravilhoso, é bom, então não tem problema nenhum. Talvez alguns de vocês conheçam uma psicanalista chamada Maria Cecília Caldeira. Excelente psicanalista, excelente. E uma das supervisões que eu fiz no curso era com ela. E eu nunca lembro uma vez que... Não tinha internet, tá, gente? WhatsApp, celular, nada disso. E eu lembro que uma vez uma colega que ia apresentar o caso pediu licença, professora, para gravar, porque depois ela ia poder, né, rever e tal, ouvir de novo, melhor dizendo. E ela não autorizou. Ela disse, não, filha, porque... se eu permito você gravar, eu estou reforçando a ideia de que eu estou no Olimpo, que eu tudo sei e você não sabe nada. Você tem que correr atrás de mim. E não é isso. O importante aqui é que você vá se apropriando da sua identidade psicanalítica, né? E se desenvolva aprendendo a confiar no que pode, né? No que é confiável, enfim, melhorar outras questões, etc. Isto é uma psicanalista, né? E não esses, ai, todo mundo me copia, minha nota, tal. Calma, gente, fã não é para psicanalista. Ó, Márcia, tem muito anúncio falando que você vai aprender a captar pacientes muito rápido, cooptar. É assustador, né? E outra coisa, eu gosto muito na psicanálise que ela chama paciente, não cliente. Cliente pode dar uma ideia de uma coisa meio comercial, meio de marketing. Tá, e a gente cobra. O nosso trabalho não é voluntário, não é caridade, muito pelo contrário, a pessoa que vai lá não é este necessitado, é alguém que vai buscar, enfim, um serviço e tal, mas não é um coitado. Então, quando a gente fala cliente, qual é a premissa do marketing? Encantamento do cliente. Para eu encantar o meu cliente, para ele voltar, para eu fidelizar, tudo isso é linguagem de marketing. Para eu fidelizar o meu cliente, eu tenho que entregar aquilo que ele quer. E é tudo que o psicanalista não vai fazer. Né? A gente não vai entregar o que o paciente quer, mas o que ele precisa. O que ele precisa para se conhecer, para crescer, para se desenvolver e tudo mais. Então, se o paciente quer fazer um conluio comigo para ele não olhar para aquilo que é delicado e que vai doer nele, se por acaso eu caísse na besteira de fazer este conluio, eu já estaria assassinando a psicanálise ali. Não existe essa de fidelizar cliente em psicanálise. Você tem paciente que ele vai ficar enquanto for bom para as duas partes, enquanto ele conseguir aguentar a análise, enquanto você entregar algo que ajude no desenvolvimento desse paciente. Mas não tem muito pelo contrário, o objetivo da análise é um dia o paciente ter alta, né? Um dia esse paciente tem alta, e tem, tá? A alta existe, as pessoas fazem piadinhas, se conhece, a alta existe sim no setting psicanalítico. Oi, Elisa, Renan. Perguntas? Então me digam aí, como entender se aquela instituição ou se aquele profissional é confiável? Como que vocês fariam isso hoje? E acho que o pessoal não tá muito afim de investigar, não. Vamos conhecer, né, gente, a trajetória dessa pessoa, a ética dessa pessoa, a forma como ela se posta. Isso é coerente com a psicanálise? Ou tem um discurso psicanalítico no consultório e fora do consultório é alguém completamente diferente?
Olha, muito bem. A Andrade falou primeiro pela experiência de análise na clínica. Excelentes pontos, né, de orientação. Quanto tempo essa pessoa tem, qual a experiência dela? Ela fez análise mesmo? Ou aquele charminho, entra 6 meses com um ano com o outro, aquele negócio e não sai do lugar, né? Tempo de prática, de estudo, enfim, de tudo isso. É uma área, gente, muito bonita, eu acho. Eu acho muito interessante, claro, me chamou, né, me atraiu, mas é uma área árdua, no sentido de que não tem glamour. É bunda na cadeira, leitura, costas no divã, né? Tem um investimento físico, financeiro e psíquico bastante grande, né? Então, muito cuidado com os atalhos, eu volto a falar. Bom, eu já falei aquilo que eu tinha selecionado para falar com vocês. Eu tenho visto outros colegas também preocupados com esse tipo de oferta que tem por aí. Uma colega essa semana até fez um vídeo dizendo: venha ser um psicanalista de sucesso. Ela falou: gente, o psicanalista é exatamente o oposto disso. Você vai se deparar com seus fracassos para entrar em contato, né, com se responsabilizar com as nossas ações, com os nossos comportamentos, e é a partir daí que a gente cresce, né? Que a gente integra os aspectos cindidos. Então, muito, muito cuidado. Bom, queria desejar para vocês um excelente final de ano. Eu vou aparecer aqui, é claro ainda, vai aparecer menos esse mês, mas vou aparecer. Ó, psicanálise com adolescentes, tem no SEDES e tem na Sociedade de Psicanálise. Eu não sei se vocês sabem, mas na Sociedade de Psicanálise tem a formação, que você tem a seleção que faz para entrar, tal, isso é uma coisa. E tem cursos que eles oferecem para quem não é da Sociedade de Psicanálise, é aberto a outros psicanalistas, que são cursos excelentes. E lá, se eu não me engano, tem para adolescente, né? Então vocês podem ir no site da Sociedade de Psicanálise e no SEDES Sapiência, assim. Deve ter outros, mas o que me vem à cabeça agora são esses dois institutos, assim, de muita tranquilidade. Eu indicaria a psicanálise nesses locais. Aliás, eu estou entrando, né, na Sociedade de Psicanálise já depois de bastante tempo e já fiz formação em outros lugares, agora eu vou para a Sociedade. E sem pressa, vou entrar, mas sem querer história de sair. Quero curtir mesmo, no sentido de estudar, escrever, participar, essas questões que é tão importante para a gente não ficar isolado na nossa profissão. Então, um bom final de ano para todos, gente. Estou à disposição, qualquer dúvida aí, podem falar. Obrigada a vocês pela escuta, pelo diálogo. E até uma próxima.